vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 24 fatos sobre mim. Isso mesmo, eu vou falar 24 coisas relacionadas à minha pessoa para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Na verdade, eu sempre quis gravar esse tipo de vídeo desde quando eu criei o canal no YouTube e ele é inspirado naqueles vídeos em que as pessoas falam 50 fatos sobre mim. Só que 50 fatos é muita coisa e eu não tenho 50 fatos para falar para vocês. Então eu resolvi adaptar esse vídeo a 24 fatos sobre mim, porque esse vídeo é especial de aniversário, que inclusive é amanhã, e o primeiro fato já está relacionado a isso. Eu nasci no dia 9 de junho de 1997 e vou esperar a presente de vocês, tá? Inclusive, vocês que estão assistindo esse vídeo, minha lista de desejos está aqui no box de descrição. É só comprar e enviar que eu ficarei muito feliz. O segundo fato é que quando eu nasci, eu era uma criança muito pequena e as pessoas falavam que eu não ia viver justamente por conta de ter nascido muito pequena. O fato é que, já emendando nessa questão de que eu não nasci muito grande, é que até hoje eu não cresci muito, eu sou baixinha, tenho 1,52 m. O quarto fato é que eu sempre fui uma criança muito faladeira e muito conversadeira. Na verdade, desde sempre, eu sempre fui muito conversadeira, sempre fui muito comunicativa. E isso já entra para um outro fato, que é a questão de que eu comecei a falar antes mesmo de andar. Então eu já estava falando com todo mundo, minha avó disse que eu era sempre muito comunicativa, minha mãe, né? As pessoas que me criaram sempre falaram que eu tive essa facilidade. Isso vem de um outro fato, que é justamente por conta que eu sou geminiana. Então, geminiano tem essa facilidade, né, de conversar e de dialogar e tudo mais. Então, assim, eu sou muito conversadeira, muito comunicativa e talvez seja por isso que eu criei esse canal no YouTube. Um outro fato é que eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira, inclusive a minha faculdade eu fiz em uma instituição pública, foi em um Instituto Federal. E já voltando para essa questão, né, puxando um gancho para o outro fato, é que eu sou tecnóloga em alimentos, atualmente eu já sou formada. E puxando para esse gancho da tecnologia em alimentos, que foi quando eu descobri esse outro fato que eu vou contar para vocês, é que eu sou apaixonada por vinho, amo todo o universo do vinho, gosto de estudar sobre isso. Portanto, eu sou uma enófila, que é aquela pessoa que ama o universo do vinho, que gosta de estudar sobre isso. Inclusive, era uma das minhas matérias favoritas na faculdade. Já puxando para essa questão do gosto, né, em algumas bebidas e tudo mais, uma outra bebida que eu gosto bastante é o café. Café, sem dúvida, é uma bebida maravilhosa e que eu sou extremamente apaixonada, não vivo sem. Todo dia de manhã eu tenho que tomar café, porque se eu não tomar, parece que eu realmente não acordei. E puxando para isso, né, de manhã eu sou uma pessoa que não funciona muito bem. Eu sou uma pessoa que começa a funcionar a partir do horário da tarde e à noite eu estou pipocando, né? Então, assim, eu sou muito produtiva no horário da tarde. Inclusive, o meu horário favorito para leitura é o horário da tarde, né? Vocês vivem me perguntando qual é o melhor horário para mim, para leitura, e é justamente o horário da tarde, e esse já seria mais no fato. Ainda nesse universo de graduação, eu vou contar para vocês 3 matérias que eu gostei muito no curso de Tecnologia em Alimentos. Até hoje, na verdade, eu gosto muito do conteúdo dessas disciplinas. Na verdade, eu me identifiquei muito com o curso de Tecnologia em Alimentos. Gostei da grande maioria das matérias que tem lá na grade. Não de todas, né? Porque a vida é assim, a gente gosta de umas e nem tantas de outras, mas é normal, tá tudo bem. Mas a grande maioria eu gostei muito. Bom, a primeira disciplina que eu gosto muito no curso é bebidas, principalmente quando é para estudar sobre vinho. Eu gosto de estudar sobre esse assunto não só na teoria, mas na prática também. Amo essa bebida, eu gosto muito de estudar, de conhecer o terroir, de conhecer as uvas, de conhecer como que é o processo de produção. Tudo relacionado a esse assunto, eu sou realmente apaixonada. Uma outra matéria que eu gostei muito e que até hoje eu gosto demais é a análise de alimentos, justamente porque é uma disciplina prática, né? Tem muitas aulas práticas e você vai para o laboratório, e o ambiente do laboratório é um lugar que eu amo de paixão, apesar de não ser um ambiente que é tão adaptado, né, para minha deficiência. Isso já é um outro fato. Eu sou deficiente visual, tenho baixa visão, e a outra disciplina é inovação tecnológica. Eu sempre gostei muito de estudar sobre isso, gostei desde o início da disciplina e até hoje gosto de estudar sobre esse assunto. Ainda nessa questão, né, de graduação e tudo mais, quando eu fui fazer o vestibular para escolher qual curso e tudo mais, eu queria muito nutrição. Porém, a minha nota na época não deu para nutrição, e aí eu fui para tecnologia em alimentos, porque na minha cabeça tecnologia em alimentos e nutrição era a mesma coisa. Outro fato é que eu gosto muito de escrever, inclusive gosto de escrever à mão, né? Muita gente depois que termina a escola, que termina a faculdade, acaba não escrevendo
muita mão, escreve muito no computador, né? Mas eu tenho até um calo, inclusive, aqui nesse dedo, de tanto escrever. Gosto muito de escrever. O outro fato é que eu gosto muito de escrever poesia. Escrevo bastante poesia, tenho algumas guardadas, mas não revelo muito, não falo muito, né, sobre isso, mas eu gosto de escrever poesia. Um outro fato é que no futuro eu pretendo escrever um livro. Eu acredito que a nossa história, ela tem um potencial muito grande de transformar a vida de cada pessoa que ler, né, a nossa história, que descobrir um pouco sobre a nossa história, e que a gente pode impactar de uma forma positiva na vida do outro com a nossa história, com a nossa experiência de vida. Então, sim, pretendo escrever um livro. Inclusive, já entra no outro fato que eu comecei a escrever esse livro, porém ainda não está pronto. Eu sinto que ele precisa de alguns ajustes, algumas coisas, mas eu já comecei a escrever algumas coisas, tenho algumas laudas escritas, mas ele ainda não está no ponto. Quando eu sentir que é o momento e que eu ver que ele está pronto, aí a gente vê o meu bebê no mundo. Outra coisa que eu acho que é até um pouquinho feio de falar isso aqui pra vocês, mas eu vou falar porque, assim, faz parte da vida, né? Sou um ser humano. Como eu falei pra vocês, eu tenho uma certa dificuldade de me concentrar pela manhã, né? Eu não sou muito produtiva no horário da manhã. Isso acarreta numa situação que eu tenho preguiça de arrumar a cama. Eu tenho um pouco de preguiça de arrumar a cama, demora um pouquinho, mas eu arrumo. Só demora um pouquinho, não é assim que eu acordo, eu já arrumo a cama, não sou assim. Eu não sou desse jeito. Quando eu acordo, eu já vou realmente beber um café, eu preciso do café para realmente acordar realmente. Um outro fato que na verdade era para ter falado no início do vídeo, que eu anotei aqui no roteiro, mas acabei atropelando tudo, mas enfim, eu vou falar aqui agora para vocês. Eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 9 meses de idade. Sim, eu fui para uma sala de cirurgia quando eu tinha 9 meses, que foi fazer a cirurgia da catarata congênita, que eu já nasci com ela. O outro fato é que eu sempre devolvo os livros que as pessoas me emprestam. Por quê? Eu tenho uma filosofia de que a gente não deve fazer com o outro aquilo que a gente não quer que façam com a gente. É mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham entendido e captado, assim, a ideia, digamos assim, dessa filosofia. Bom, quando eu empresto um livro para alguém, eu espero que aquele livro ele volte para mim, porque muitas vezes é um livro que eu gosto bastante. Então, por isso, quando alguém me empresta um livro, eu entendo da mesma forma que ela quer de volta o livro, então eu sempre devolvo. Às vezes demora um pouco, mas é porque eu demorei realmente para ler aquele livro. Mas assim que eu termino, eu procuro devolver o livro para a pessoa, porque não é meu. Um outro fato é que eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar e sempre tirei notas muito boas, principalmente em matérias como biologia, literatura, português. Uma outra matéria que eu gosto bastante era história, geografia. Porém, um outro fato é que eu nunca fui boa em matérias relacionadas a exatas. Então, eu sempre estava ali na beira, eu nunca tirava nota muito boa em matemática, em física. No entanto, quando era química, eu sempre gostei de química. É interessante, né? Que química tem cálculo, mesmo assim eu sempre me dava bem em química. E esses foram os fatos sobre mim, né? 24 fatos, para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Deixem aqui nos comentários pelo menos um fato sobre você, para que eu possa conhecer um pouquinho sobre vocês aí do outro lado que assistem os meus vídeos. Beijos e até o próximo vídeo.